Aquele caso, você falou que... Eu não sei se ele era do projeto ou se ele foi a partir do conselho tutelar. Que apesar de todo o conselho, de toda ajuda, de todo o suporte, eu não sei qual era a situação dele, se ele passava problema em casa. E infelizmente ele acabou decidindo seguir um caminho do crime, eu acho. Como é que foi essa Esse dia história? foi um dia muito marcante para mim, cara. Esse dia foi um dia muito triste para mim, porque a gente estava numa ocorrência no conselho e a gente foi acionado por populares de uma criança de menos de um ano. Eu não lembro agora a faixa etária de idade, acho que menos de um ano. E até outra conselheira brinca comigo lá, porque eu falo com ela realmente o que aconteceu, né? A gente pegou a criança nessa localidade que a gente recebeu a denúncia e a criança, cara, ela tinha um choro desesperador. Um choro assim de parar o quarteirão. E aí a gente não sabia. A denúncia foi só que, por exemplo, a responsável, a genitora, tinha largado a criança com um vizinho e ia voltar tal dia, mas não voltou. E aí a gente, ao receber essa denúncia, né, e identificar essa criança, a criança tinha um choro desesperador. Desesperador, desesperador, desesperador. Aí nós colocamos no carro e fomos. Aí eu falei assim com ela: olha, nós vamos para o hospital. Aí a conselheira que estava comigo perguntou: mas por quê? Eu falei assim: não, vamos para o hospital, esse choro não é normal. E aí chegou no meio do caminho, a criança parou o choro. Parou e assim, não era que tinha parado de chorar mesmo, né? Era tipo que estava acontecendo alguma coisa e aí imediatamente pediu o motorista para acelerar para a gente chegar o mais rápido no hospital. E aí chegando no hospital, a médica examinou ela, a médica examinou ela e falou assim: olha, vocês são heróis, porque se vocês não vêm com a criança pro hospital, ela ia amanhecer morta. Caramba. Porque aí a gente foi entender por que a criança estava daquele jeito, segundo relatos, né? Segundo relatos que a gente nem teve a confirmação realmente disso. A criança tinha nascido com um pulmão só e estava com uma pneumonia, teve que ser transferida para um hospital com suporte maior. E aí a gente ficou naquela expectativa, a gente ficou a semana toda nessa expectativa com essa criança que estava num hospital em outro município. E aí esse menino que a gente postou, que eu postei lá, né, foi aluno meu desde pequeno, inclusive. Mas eu não entendi. Calma aí, teve a... Eu vou chegar Ah, lá, tá. vou estar Ah, contextualizando, né? ok. Porque que ficou muito marcado para mim. Sim, sim. Esse menino foi desde novo lá no projeto, um desses casos, né? Desde novo lá no projeto, sempre a gente conversando, sempre. Ele sempre morou numa localidade que assim é um pouco vulnerável, mas a gente sempre conversando com ele, com os outros amigos. Só que de um tempo para cá, ele assim teve uma destruturação familiar no núcleo familiar dele, né? Os pais se separaram, e isso ele não soube muito lidar e infelizmente acabou entrando para a vida errada. E aí eu estava envolvido nessa situação, né? E a gente, no mesma hora que eu recebi a notícia que infelizmente essa criança que a gente estava nessa demanda do conselho e tudo mais, infelizmente veio a óbito, eu recebi também a notícia que ele também veio a óbito. A criança foi a óbito? Foi a óbito. Eu pensei que ela tinha sobrevivido. Infelizmente. Sim. Essa criança veio a óbito. Essa criança veio a Caraca. óbito e junto, para completar, quase na mesma hora, eu recebo a notícia que esse meu ex-aluno também veio a óbito. E Pô, aí eu fiquei que sem chão, choque. né? Foi um dia muito complicado para mim, muito difícil mesmo, porque eu particularmente, cara, não lido só com, assim, situações do trabalho, né? A gente não consigo, eu particularmente não consigo ver uma situação e não me comover com aquilo, né? Eu ia falar até sobre isso. Provavelmente deve existir situações que, apesar de ser o seu trabalho, Uhum. você não queria que a criança estivesse naquela Pô, situação. claro, com certeza, claro que Tá não. entendendo? E eu ia perguntar também, até pra um alerta, pra você dar um alerta pra galera que tá assistindo a gente. Uhum. Qual é a estatística assim mais comum
de violação do direito da criança e do adolescente, porque como não pode divulgar, você só dá a estatística, qual que é mais comum até para o juizinho, para os pais, para os tios ficarem